paz do Senhor a todos, de Maceió, de Natal, todos que estão nos acompanhando nesse tempo, né? Que bom que você está tendo essa oportunidade de estar aqui com a gente, né? E eu quero compartilhar algo com vocês, né? Conversar sobre um tema muito legal, né? Sobre família. E o que eu acho muito lindo é porque o nome da nossa igreja já tem esse nome, né? Família. Igreja Família, né? Igreja Batista Família Zoe. Porque realmente esse era o plano de Deus, que a gente realmente vivesse como família, porque hoje nós somos família de Deus, né? E eu queria compartilhar com vocês um versículo, alguns versículos, né? Que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. E o que eu acho lindo é porque Deus ele montou todo um projeto, todo um plano para que hoje a gente realmente fizesse parte da família dele, né? E a primeira coisa que ele fez foi o sacrifício do filho dele, né? O filho dele, ele se sacrificou por nós. E hoje nós temos a oportunidade de viver, de conviver como família. O versículo aqui é bem claro, né? Paulo é muito claro aqui quando ele fala: antes vocês eram estrangeiros, vocês eram estranhos, vocês eram forasteiros, vocês eram como se fosse de outro país, né? Mas hoje não, hoje vocês fazem parte dessa família. Você é hoje família, né? Hoje nós somos família. E lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, pra gente falar mais sobre esse tema. João 1, 12, diz assim, ó: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você hoje crê, se você realmente acredita no sacrifício de Jesus, então você já é filho. Deus ele nos deu a oportunidade de ser filho e nós fazemos parte de uma família, que é a família de Deus, tá? Então, dentro desse tema, dentro dessa perspectiva de família, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre relacionamento, porque uma família ela se relaciona, ela tem que ter relacionamento, né? Não existe família sem relacionamento. E a gente percebe que hoje, nos nossos dias, é algo que tem sido bem complicado. Muitas famílias elas se destroem por causa do relacionamento, porque elas não conseguem ter um relacionamento saudável, né? E era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, porque não tem como eu fazer parte da família e eu não me relacionar com meu irmão, né? Porque relacionamento é se relacionar, é conviver realmente, mas é conviver bem, é uma boa convivência, né? Conviver bem com todos. E é isso que Deus quer pra gente, é isso que Ele quer pros seus filhos. Deus ele não tem ele não faz escolha dos melhores filhos, não. Ele quer que todos convivam bem e Ele é muito claro nisso, né? Na palavra dele, que nós somos um corpo, que nós somos uma família, né? E para que isso realmente aconteça, para que a gente viva esse relacionamento, para que a gente se relacione de uma forma saudável, a gente precisa, eu digo sempre que a gente precisa organizar algumas coisas na nossa mente. A gente precisa entender algumas coisas para que a gente realmente consiga colocar isso em prática. Por quê? Porque a gente vive e a gente percebe que as pessoas, muitas vezes elas vão muito pela emoção, e nós não somos a emoção, nós somos razão também, né? Deus ele nos fez seres pensantes, a gente consegue realmente pensar, a gente consegue raciocinar, a gente consegue aprender, e isso é usar a razão. A gente não pode usar só os sentimentos, porque muitas vezes isso traz confusão. Então a gente precisa ter esse equilíbrio nos nossos relacionamentos. E nada melhor do que a gente realmente ter a Bíblia para aprender, para que a gente possa ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, alguns ensinamentos, algumas coisas que estão na Bíblia, que são importantes que a gente coloque em prática, que a gente organize a nossa mente, para que a gente tenha bom relacionamento com todos, tá? Então, Deus, Ele criou os seus filhos para se relacionar com Ele, mas não só com Ele, com as pessoas que estão à sua volta, com a família. Se eu não consigo me relacionar com o meu irmão, né, que eu estou vendo que está aqui,
como é que eu vou conseguir me relacionar com Deus, que eu não consigo ver? Então, o relacionamento que a gente tem que ter não é só com Deus, é com nossos irmãos também, é vertical e horizontal, né? Então, um reflete no outro. Então, é isso que a gente precisa entender também. E para que a gente possa, como eu falei para vocês, organizar isso, eu vou conversar com vocês hoje sobre algumas atitudes que nós podemos colocar em prática, que são importantes para esse relacionamento saudável. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje é o perdão, tá? O perdão, o perdoar, ele é muito importante no relacionamento. E eu quero começar lendo com vocês lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3, 13. Que diz assim, ó: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele teria todos os motivos para não nos perdoar, né, pelos nossos pecados, mas ele, como um ser perfeito, decidiu nos perdoar. E esse é um dos grandes motivos que nós também precisamos perdoar o nosso irmão. Da mesma forma que nós obtemos esse perdão, nós também precisamos perdoar o nosso irmão, né? Deus, ele realmente nos perdoou primeiro. Quando a gente para e observa a história do filho pródigo, né, que ele decidiu pegar a herança e ir embora, né? E o seu irmão ficou indignado porque o pai recebeu ele de volta, porque o pai fez uma festa. Mas quando a gente observa o cenário dessa história, o maior atingido de tudo isso foi o pai. Mas o pai decidiu realmente perdoar. E é a mesma coisa que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Quando acontece uma situação entre eu e o meu irmão, quem é o maior ofendido não sou eu nem o meu irmão, é Deus. Mas mesmo assim ele decide nos perdoar. Então nós precisamos também colocar isso em prática. Nós precisamos perdoar, sim. Por quê? Porque nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos. Nós precisamos aprender a quebrar essa cultura que existe, que quando acontece algo, eu falo por trás, né? Paulo, nas cartas dele, ele traz ensinamentos lindos. E eu lendo ontem, em 1 Coríntios, ele fala que nós precisamos aprender a resolver as coisas que acontecem. Por exemplo, se acontece um problema com meu irmão, eu preciso resolver com ele. Não fora da igreja, não com outras pessoas, é com ele, né? E nessa resolução ela tem que trazer cura, e a cura só vem com o perdão. Uma coisa que eu aprendi, assim, que o pastor... eu aprendi várias coisas, né, com o pastor Eduardo, mas algo que realmente ele uma vez me falou e eu nunca esqueci. Eu gosto muito de ouvir e guardar. E a gente uma vez estava conversando num grupo e ele estava falando sobre isso, né? Que a gente estava compartilhando que nós nos sentimos como irmãos. Ele disse: muito bem, mas entendam que família, irmãos, tem hora que acontecem alguns conflitos, tem hora que vai acontecer alguma coisa que um vai entristecer, que essas situações desse tipo que acontecem no nosso dia a dia, mas que vocês estejam abertos a perdoar e resolver da melhor forma possível, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Eu lembro que eu tive muita dificuldade realmente com o perdão, né? Mas foi algo que Deus realmente me tratou, que Ele me ensinou. E uma coisa que eu percebi, né, que às vezes eu até compartilho com meus discípulos, eu percebi que aconteceram por etapas, né? Primeiro eu comecei, antes eu nem me importava, né? Mas assim, o Espírito Santo, ele começou a me inquietar, né? Acontecia a situação e ele começava a me inquietar. Não, você precisa pedir o perdão, você precisa pedir o perdão. E quando foi na segunda etapa, ele começou a criar situações para que eu colocasse isso em prática. E eu comecei a colocar, eu comecei a aprender a ir até a pessoa e resolver com ela realmente o que eu precisava resolver. E realmente pedir perdão e realmente reconhecer os meus erros, né? Mas depois eu percebi que veio a terceira etapa, que foi eu pedir perdão a quem me ofendeu. Porque quando é alguém que me ofende, né, é difícil. Mas tipo assim, você diz: não, eu errei realmente, né? Eu vou lá, vou pedir perdão. Mas quando é alguém que te ofende e você precisa pedir perdão, porque o mais importante é realmente o relacionamento com Deus. O mais importante realmente é a cura, né?
E Paulo fala na sua palavra, que nas cartas dele, que existem pessoas que elas ainda não estão maduras. Lá em 1 Coríntios ele fala sobre isso. Existem pessoas que ainda estão, que elas só têm como tomar leite. Mas existem outras que já conseguem comer comida grossa, que são as mais maduras. Então, se você tem essa oportunidade, coloque isso em prática, porque você vai estar se beneficiando e beneficiando o outro também, porque ele vai aprender com a sua atitude. E eu realmente passei por essas experiências, né? Realmente de ter que ir. Eu lembro que eu passei por uma situação com uma pessoa que ela tinha me ofendido. Só que eu ficava muito inquieta, o Espírito Santo me inquietava que aquilo não estava certo, porque ela estava realmente magoada comigo e eu também estava com ela. Mas eu tive que ir até ela, eu realmente tomei essa atitude. Não foi fácil, mas o Espírito Santo me ajudou, ele criou a situação, eu fui. E realmente aquilo foi lindo, porque trouxe cura para mim, trouxe cura para ela. E é isso que é se relacionar, tá? Outra coisa que nós precisamos, outra atitude que nós precisamos colocar em prática, que não pode faltar nos nossos relacionamentos, é o amor, é amar, né? A Bíblia fala sobre isso. Deus, ele é o próprio amor, né? E quando eu me relaciono com ele, eu sou preenchida por esse amor. Você pode até falar assim, mas a gente só dá o que tem, verdade. Mas quando a gente começa a se relacionar em Deus, ele começa a preencher em nós sobre ele, sobre o caráter de Cristo. E quando eu começo a me relacionar com Deus, eu tenho isso, aí sim, eu realmente começo a dar, eu consigo dar, né? E eu queria compartilhar com vocês 2 versículos, né, sobre o amor. Lá em João 15, que também o livro de João é maravilhoso, né? E principalmente para falar de amor. João 15, 12, que diz assim: este é meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês. Então Deus, ele fala assim, olha, você precisa amar o seu irmão como eu amo vocês, né? Eu decidi amar vocês sem esperar nada em troca. O amor de Deus, ele é incondicional. Porque se ele realmente esperasse algo de nós, ele não ia nos amar. Mas ele realmente decidiu amar, e ele é o próprio amor. Então você precisa amar o seu irmão como Deus te ama. Eu preciso amar o meu irmão como Deus me ama, tá? O segundo versículo que eu quero compartilhar sobre o amor, Tiago 2:8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Então você precisa amar o seu irmão como a si mesmo. Porque quando eu amo meu irmão como a mim mesmo, eu não vou querer para ele o que eu não quero para mim. Eu vou querer para ele o que eu quero para mim. Tá? E se você não se sente amado, você precisa se amar primeiro, né? Você precisa encontrar esse amor em Deus. Você precisa ser preenchido em Deus. Porque por isso que eu falei primeiro, né? Como Deus nos amou. Porque aí sim eu vou conseguir amar o meu irmão como a mim mesmo, tá? Porque quem ama, cuida. Quem ama, quer o melhor. Quem ama, ajuda. Quem ama, muitas vezes abre mão. Quem ama, muitas vezes decide perder, sabe? Porque muitas vezes a gente vive nessa guerra de disputa, de quem é o melhor, de quem sabe mais. Não, o amor, ele esquece tudo, faz esquecer tudo isso. Paulo fala em 1 Coríntios, né, que quem acha que sabe alguma coisa, ele falando do conhecimento, né, não sabe. Mas quem realmente é amado por Deus é conhecido. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos se sentir amados e amar o nosso irmão como a nós mesmos, tá? E a terceira atitude que eu coloquei aqui, que a gente precisa colocar em prática realmente no nosso relacionamento, é a aceitação. Eu preciso aceitar. E eu vou ler com vocês lá em Romanos 15:7. Que diz assim: portanto,
aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Então a gente vê, gente, o quanto que a Bíblia ela é linda, porque traz todos os ensinamentos e nós precisamos buscar esse conhecimento. Que você realmente aproveite essa oportunidade, busca esse conhecimento para colocar em prática, né? E tudo é como Deus. Deus fala assim, ó, amem o seu irmão como eu amei vocês. Aceite o seu irmão como Cristo aceitou. Cristo, ele decidiu nos aceitar. Então você não tem motivos nenhum para não aceitar o seu irmão. Você precisa aceitar ele. A gente precisa deixar de lado tudo que realmente impede a gente aceitar o irmão, o orgulho, né? Tudo. Deus, ele teve milhares de motivos para não aceitar você, não me aceitar. Mas ele decidiu aceitar. Então que a gente possa realmente seguir o exemplo de Cristo. Que a gente possa realmente transparecer em nós, realmente Cristo. E quando eu aceito o meu irmão, quando eu tenho essa aceitação, eu estou realmente vivendo e colocando em prática o que Cristo nos ensinou. Tá? Então que você possa colocar em prática isso, reflita sobre isso. E outro ponto que eu coloquei, assim, que eu acho muito legal, assim, a gente ter realmente nos nossos relacionamentos, é a empatia. Que a empatia é você se colocar no lugar do outro. E eu me lembrei de um versículo que fala lá em Romanos também, 12:15, que diz que eu tenho que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E isso é se colocar no lugar do outro, sabe, gente? A gente precisa realmente colocar isso em prática. Quando a gente organiza essas coisas na nossa mente, fica mais fácil da gente se relacionar bem com o outro. Deus, ele não fez você para se isolar. Não é eu e Deus, a vida é minha. Não, Deus, ele não fez isso para você, ele não te fez para isso. Ele fez para que você tenha um bom relacionamento com os seus irmãos e com ele também. E quando a gente realmente tem essa empatia e a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende que eu não posso cobrar do outro perfeição porque eu não sou perfeita, né? Então a gente vai começar a entender essas coisas. E a gente vai começar a entender também que cada pessoa, ela tem o seu contexto. Ela tem a sua... É como se, assim, eu gosto de comparar que cada um tem a sua bagagem. E cada bagagem é diferente. Cada um tem o seu contexto, a sua realidade, a sua família. Cada um teve traumas diferentes, sentimentos diferentes, frustrações diferentes. Né? E são essas coisas que a gente precisa entender para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Para que a gente possa realmente ter essa empatia. Tá bom? Então que a gente possa realmente entender isso. E quando a gente entende isso, tipo assim, aconteceu uma situação, se você estivesse no lugar do outro, o que é que você faria, né? Então sempre traga esse pensamento para que a gente saia dessa posição de julgar e que ao invés de julgar a gente ame, a gente perdoe, a gente realmente aceite, a gente realmente tenha empatia pelo outro, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que vocês possam investir esse tempo realmente para refletir e para que vocês possam ter relacionamentos saudáveis, porque esse é o projeto de Deus, que a gente se relacione, que a gente ame, que a gente cuide, né? Uns dos outros, porque todos nós precisamos dos nossos irmãos e nós somos uma família. E para que a gente viva e desfrute de tudo que Cristo realmente tem para nós, de toda a herança, a gente precisa estar em unidade. E para estar em unidade, nós precisamos sim ter um bom relacionamento. A gente precisa sim se relacionar com o outro, tá? E para concluir, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu achei bem legal, assim, que eu encontrei, que fala assim, ó: Deus trabalha em nós por meio da interação uns com os outros. Então Deus, ele vai começar a trabalhar em você o que você precisa melhorar, o que eu preciso melhorar quando eu começo a me relacionar com os meus irmãos. Se eu tenho dificuldade no perdão e eu já sei realmente que eu preciso perdoar, eu entendi isso, eu entendi como colocar em prática, vai vir a situação para que você possa realmente colocar em prática, para que você seja curado. A gente só vai conseguir realmente esse trabalho de Deus em nós, de transformação, quando eu coloco em prática. Não é só o conhecimento, eu preciso ter a prática. E vai sim surgir situações para que você coloque em prática tudo que Deus, ele precisa melhorar em você, tudo que ele precisa aperfeiçoar em você, para que você desfrute de um relacionamento excelente com Deus e para que você tenha um relacionamento excelente também com os seus irmãos, tá? E eu quero deixar a paz do Senhor para todos vocês.
Eu espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma, realmente, com essa reflexão. E é isso que eu queria falar. Tá? Tchau para todos. Amém.